Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quem está nos visitando nessa noite pela primeira vez, faça assim. Isso, tem um casal ali, mais alguém? Vamos dar um bem-vindo para esse casal? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. E voltem sempre. E proclame conosco, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Vou esperar que a Tatiana não achou ainda. Diz assim a palavra do Senhor: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Toda a igreja, vamos ler de novo? 1, 2, 3. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Agora vamos ler como se nós estivéssemos falando estas palavras para a igreja. 1, 2, 3. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus? Louvado seja Deus, irmão. Estamos caminhando, né, irmão, nas quartas-feiras, no programa Discipulado para a Defesa da Fé. Amém? Texto base, né, que nós estamos nos baseando durante esse ano, venha se fortalecer na palavra de Deus, para saber responder com mansidão a razão da nossa fé. Então nós estamos nos preparando como discípulos de Cristo, amém? E Deus tem nos dado já algumas semanas, né, uma série de mensagens sobre relacionamento. Diga relacionamentos. Amém? Porque a igreja do Senhor Jesus é uma igreja relacional. É uma igreja de relacionamentos. Amém? Nós crescemos nos relacionamentos. Louvado seja Deus. Nessa noite nós vamos falar sobre investimento nos relacionamentos. Amém? Nós precisamos investir. O casal precisa investir no relacionamento dos cônjuges. Amém? A família precisa investir, os irmãos precisam investir. Se nós queremos relacionamentos sólidos, né? Relacionamentos concretos, relacionamentos espirituais, nós temos que investir nesse relacionamento. Amém, igreja? Paulo aqui, ele está declarando, né? Paulo está escrevendo agora a segunda carta aos Coríntios. Sabemos que a igreja de Coríntios, né, foi uma igreja que teve algumas dificuldades de relacionamento. A primeira carta vai dizer muito bem isso, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, Paulo vai dizer que eles deveriam ser do mesmo parecer, na mesma visão, ou seja, eles tinham que caminhar juntos, unidos. Louvado seja Deus. Mas na segunda carta, Paulo vai defender o seu apostolado, vai defender o seu ministério. Paulo vai dizer para eles, né, que ele de muita boa vontade, né, ele se gastava, ele deixava se gastar pela vida dos irmãos, ele investia nos relacionamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é como se ele estivesse dizendo, ele diz assim, ó, sinto-me feliz em doar a mim mesmo. Ele diz assim, ó, eu me dou para vocês. Eu não faço cálculo quanto, né, eu me desgasto, eu invisto na vida de vocês, no relacionamento, para que a igreja venha a ser uma igreja fortalecida, para o bem-estar de vocês. Né? No texto vai dizer que ele se deixa gastar pelas vossas almas. Então Paulo estava investindo tudo nesse relacionamento. Paulo vai dar um modelo, louvado seja Deus, de como nós devemos investir nos relacionamentos, né,
dos nossos irmãos, para que possamos ser fortalecidos, para que possamos fortalecer a cada um. Louvado seja Deus. Estou estudando há algum tempo sobre esse tema. Deus me tem ministrado de uma forma muito forte aos nossos corações, irmãos, para que a nossa igreja, para que essa igreja venha a ser ainda mais fortalecida nos relacionamentos. Uma família forte nos relacionamentos, irmãos, é uma família que enfrenta qualquer dificuldade. Quem pode dizer amém? Aonde os filhos são conscientizados dos problemas, aonde os pais conversam com os filhos. Tem filho, irmãos, de adolescente, às vezes até jovem, que não sabe que a família tem dificuldade, por isso que pede tudo para comprar tudo, porque não tem ideia, porque não há relacionamento, não há conversa. Mas uma família que cresce, com relacionamentos, com comunhão, conversando a situação atual, o que está acontecendo, irmãos, é uma família que se levanta, que luta junto, que briga junto, aleluia, que passa a adversidade junto para a glória do nome do Senhor. Com a igreja não é diferente, nós precisamos nos conhecer. Eu preciso conhecer o meu irmão, ele precisa me conhecer. Eu preciso conhecer a fragilidade dele, precisa conhecer a minha fragilidade. Nós precisamos nos completar, precisamos nos relacionar, precisamos estar em comunhão. Irmãos, uma igreja em comunhão não tem demônio, não tem Satanás, não tem nada que possa destruir essa igreja. Quem pode levantar as mãos e adorar o Senhor? Porque nós nos completamos. Então a Bíblia vai nos ensinar sobre o amor ágape, o amor de Deus, que é o maior investimento, irmãos, que nós podemos ter e doar uns para com os outros. Então quem ama com o amor de Deus, investe nos relacionamentos. Foi isso que Jesus ensinou lá em João, capítulo 15, versículo 17, ele diz: "Isso vos mando, que os ameis uns aos outros." Então esse deve ser o comportamento, da igreja. Ou seja, como nós vamos também perceber e entender que alguém nasceu de novo? Amando o seu irmão. Porque o apóstolo João vai dizer na sua primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7, ele diz: "Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus." Então, quem conhece a Deus, ama. Quem é nascido de Deus, ama. Aleluia. Por quê? Porque Deus é amor. Aleluia. E esse amor, nós já falamos aqui algumas vezes que ele já foi derramado nos nossos corações. Então a igreja primitiva era uma igreja conhecida como a igreja do amor fraternal, como era Filadélfia. Uma igreja missionária, uma igreja do amor fraternal. Então a igreja que vai ser arrebatada é a igreja que ama. 3 pessoas entenderam. A igreja que vai ser arrebatada é a igreja que ama. É a igreja que pratica o amor, que exerce o amor, que se compadece, que chora com aqueles que choram. Irmãos, a igreja é uma coisa linda, é um projeto de Deus, irmão. Aleluia, eu já falei aqui, a hora que a igreja toda se amar da forma que Deus quer, irmãos, é difícil alguém que está lá fora ver aqui dentro, não querer entrar, aleluia, para participar dessa comunidade do amor. Aonde na igreja primitiva não havia falta de nada, tudo era compartilhado. Aleluia. Será que nós podemos entender isso? Aonde tudo é compartilhado, não tem ninguém maior do que ninguém, melhor do que ninguém. Aleluia. Todos comem, todos se vestem, todos têm uma moradia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Todos andam, têm uma passagem de ônibus, todos têm um calçado, todos têm uma roupa para vestir. Oh, glória. Irmãos, isso é maravilhoso. Aleluia. Esse projeto é de Deus. Então o apóstolo João, irmãos, como foi reconhecido como discípulo do amor, a Bíblia diz que foi o único discípulo que arriscou a sua pele para estar na cruz do Calvário. Foi o único que amou Jesus até o fim, foi até a cruz. Poderia ser preso lá. Quem sabia que o João poderia ser preso lá? Porque Pedro mesmo negou Jesus. Então João arriscou e foi até a cruz e ficou lá aos pés da cruz, porque quem ama se arrisca. Eu vou pregar para o lado de cá. Quem ama se arrisca. Se arrisca. Tem risco.
Aleluia! Então um dos investimentos mais importantes, irmãos, que nós entendemos quando abrimos a Bíblia Sagrada, é aquele investimento que contribui para o crescimento do meu irmão. Coisa linda é quando você vê alguém se relacionando com outra pessoa e você descansa e fala assim, dali vai sair um servo melhor do que era. Agora, coisa triste é quando você sabe quem é e começa a se relacionar com o outro, fala, ali não vai sair coisa boa não. Quando você vê a pessoa está perdida, quando você vê aquele que era bênção já não é mais, quando você vê aquele que, aleluia, orava já não ora mais. Então o que é o conselho? Seja bênção, contribui no teu relacionamento para abençoar alguém na sua caminhada. Seja bênção para alguém, contribua para a unidade, contribua para o bem-estar daqueles que fazem parte do seu dia a dia. Contribua na sua casa, contribua na sua família, contribua na sua igreja. Quem está entendendo isso aqui? Oh, glória seja, é sobre isso que o Espírito Santo quer falar nessa noite. Abra lá a Escritura, na Escritura Sagrada, na sua Bíblia, Efésios capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao 21. Estamos no culto de ensinamento, irmãos. E o objeto de estudo da igreja é a palavra. O objeto de estudo da teologia é a palavra. Efésios capítulo 5 diz assim, versículo 1. Olha o que a Bíblia vai nos ensinar. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor. Andai em amor. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos, nem torpeza, nem parvoices, ou seja, falta de bom senso, nem chocarrice, ou seja, ficar falando piadinhas, que não convém, mas antes ações de graça, ou seja, para nós sermos bênção para alguém, esse alguém não pode andar com, aleluia, indecência, palavras de obscena, não pode andar com palavras de falta de senso, não pode andar com brincadeiras do mundo, que não convém, mas antes com ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Amém, irmãos? Cuidado com pessoas que produzem essas obras da carne. Aleluia, a Bíblia diz, portanto, não sejais seus companheiros. Porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz. Quem é luz aqui? Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Para com quem? Para com o nosso próximo, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis, irmãos, com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Olha a conversa do crente, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. É assim que nós investimos nos nossos relacionamentos. Conversando, falando, irmãos, da Bíblia, com salmos, com hinos, com cânticos, dando sempre graças por tudo. Quem entendeu isso aqui, diga amém.
No capítulo anterior, volta lá no capítulo 4, no versículo 1 ao 6, vai falar sobre a unidade da fé. Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, dando suporte aos nossos irmãos, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamados, em uma só esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Essa é a unidade da igreja, a unidade da fé, como nós devemos andar, irmãos, em relação aos nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que a união, né, do corpo de Cristo produz bênção. Produz bênção. Nossa referência, a igreja primitiva, era uma igreja que tinha o socorro de Deus. Era uma igreja que tinha a bênção de Deus. Apesar da perseguição, Deus abençoava, Deus dava força, Deus enviava socorro. A Bíblia diz no Salmo 133, irmãos, salmo bastante conhecido, e eu estava meditando nesse salmo com muito zelo hoje. O Salmo 133, 1 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem o quê? Aí no versículo 2, olha como Davi vai comparar. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba e a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, quem escreveu isso foi Davi. Preste atenção aqui. Davi escreveu sobre quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E nós podemos ver que Davi desfrutou de poucos momentos preciosos de união e de paz nos seus relacionamentos. Irmãos, o seu pai e os seus irmãos não eram muito favoráveis a ele. A Bíblia diz que Saul, quando era rei, perseguia ele sem razão, talvez por inveja. Mical foi contra ele quando ele foi consagrado. Um dos filhos de Davi, aleluia, produziu uma revolta contra ele. Agora Davi está escrevendo: olha, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aí ele vai comparar com a unção do sacerdote. Irmãos, a unção do sacerdote era feita uma única vez na vida. Não, você não entendeu. Ele vai comparar, essa união é tão rara, é tão preciosa, é tão importante, que ele diz: olha, é como a unção que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. Ele vai comparar como o orvalho que desce do Hermon nos montes menores de Sião, que era coisa rara de acontecer. Ele está dizendo: olha, a união é rara, a união é preciosa, a união, louvado seja o nome do Senhor, é algo de muito valor. Mas eu vou dizer algo: quando a unção desce, encharca a roupa do sacerdote. Quando o orvalho desce, encharca os montes de Sião. Oh, é rara, mas é abundante. É rara, mas é favorável. E a igreja primitiva provou isso, irmão, na sua união, na união abundante. Aleluia, quando o Espírito Santo desceu, encharcou aquele povo no cenáculo. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito. Quem entende isso aqui? Quem entende isso aqui? Se une em oração, se une em consagração, se une em salmos, se une em cânticos espirituais, que Deus vai ordenar a bênção, Deus vai batizar com o Espírito Santo, Deus vai mover. A Bíblia diz, irmão, que John Wesley se uniu com 10 homens. Toda sexta-feira fazia uma vigília. Se uniram em oração, se uniram em concordância. A Bíblia diz que Inglaterra provou dos maiores avivamentos. Quantas pessoas eu falei? 10, mas 10 que se uniram. Oh, aleluia. 10 que se uniram, irmão, quando a unção veio sobre a cabeça, veio sobre a barba, veio sobre a roupa, aleluia, encharcou, foi uma unção abundante, e a Bíblia diz que Deus ordena a bênção.
Quer ser abençoado? Se une com a tua igreja. É semana de oração, pastor, eu oro em casa. Não, pastor, eu oro. Não, tem que orar na igreja. É semana de oração na igreja. É aqui que Deus vai promover a bênção. Quem crê nisso? É semana de oração. É semana de oração na igreja. Então, onde eu tenho que estar? Na igreja. Irmãos, eu creio que nós estamos começando a experimentar sinais de avivamento. Levante as tuas mãos. Nós estamos começando, porque nós estamos começando a dar sinais de bons relacionamentos. E eu não tenho dúvida, pastor Maico, está vindo aí uma abundante unção sobre a igreja. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Adore ao Senhor. Aleluia, em Cristo nós temos paz, em Cristo nós conseguimos nos reunir. Romanos 5:1 diz, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Jesus veio para romper todas as barreiras da separação. Em Cristo nós todos estamos num só corpo, no corpo do Senhor Jesus. Preste atenção aqui, quem já viu uma... Tatiana vai conhecer melhor. Uma sinfonia. É sinfonia que dá o nome, Tatiana? Uma orquestra sinfônica, não é isso? Eles ficam um do lado do outro, em um instrumento diferente do outro. Irmãos, preste atenção, numa orquestra sinfônica, é um do lado do outro, e cada um com um instrumento diferente. Mas quando eles começam a tocar, naquela união harmônica, glória! Glória! Meu irmão, tu não precisa ser igual ao teu irmão para se relacionar com ele. Todos nós somos diferentes, somos parte de um corpo, tem braço, tem perna, tem dedinho, aleluia, tem mão, mas quando nós nos unimos, produzimos aquilo que Deus nos colocou para produzir. Levante as mãos e adore ao Senhor. Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, diga ninguém, verá o Senhor. Sempre pregamos muito sobre santificação, mas antes nós temos que seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos e a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, diga, na mesma intensidade, para ver o Senhor naquele grande dia. Aí o versículo 15 diz assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Irmão, não vamos permitir, levanta a mão direita, faz um pacto aqui comigo, não vamos permitir que essa árvore maldita chamada amargura se raize no meio da igreja ou em algum coração neste lugar. Esta mensagem é preventiva, estamos no ano do discipulado e nós precisamos ser discípulos que têm um coração limpo. Qual é o remédio? Seguir a paz com todos. Qual é o remédio? Seguir a paz com todos e a santificação. Para que nenhuma raiz de amargura, aleluia, brote, para que ninguém se prive da graça de Deus. Diga para o teu irmão, não vamos ser instrumentos de amargura. Não vamos ter essa semente, irmãos. Pelo contrário, vamos tratar nossos irmãos. Aleluia, a Bíblia diz em Provérbios 18:11, diz assim, o irmão ofendido, ou seja, o amargurado, é mais difícil conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como o ferrolho de um palácio.
Então nessa noite, o que Deus está falando? Minha igreja, se proteja, se resguarde, oh aleluia! Quantos desviados, quantos afastados, amargurados, entristecidos, com o coração blindado. Irmão, quando Deus nos colocou nesta igreja, eu senti no meu coração, porque um dia eu passei por isso, eu passei por amargura, eu passei por decepção, e Deus falou, eu vou te tratar, porque naquele lugar vai entrar muitos amargurados, muitos entristecidos, e você vai saber dar o remédio certo. Aleluia! Levante as mãos e adore o nome do Senhor. Provérbios 17. Irmãos, quer entender relacionamentos? Leia Provérbios. Porque o livro de Provérbios vai tratar do homem para com o homem. Salmos é do homem para com Deus. Provérbios do homem para com o homem. Forma realmente a cruz, a piedade da igreja, Salmos e Provérbios. Quer entender do relacionamento do homem com Deus? Salmos. Quer ler do relacionamento do homem com o homem? Provérbios. Uma vida piedosa, irmãos. Aleluia. De relacionamento na vertical e na horizontal. Paulo também nos ensina, irmãos, como devemos amar. Romanos capítulo 12. Vai dando glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Isso. Tem irmãos que sabem, né, irmãos? Romanos 12, 9 diz assim: o amor seja não, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso aqui já é contrário ao amor do mundo, irmãos. O amor do mundo é eu primeiro. Se sobrar, é para você. Quando nós aceitamos a Cristo é diferente. É meu irmão primeiro. Se sobrar, é para mim. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Perseverai na oração. Olha o 13. Tem pessoas que perdem, irmãos, por causa do 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Não espera Deus revelar, não, irmãos. Comunica, Ele é teu irmão. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, mas também chorai com os que choram. Sedes unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, quando depender de você ou de mim, tendes paz com todos os homens. Não seja motivo de guerra. Aleluia. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Olha o 20, portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de quê? E se tiver sede? Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Todos juntos, o número 21, 1, 2, 3. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia! Então nós precisamos experimentar essa abundante unção na nossa vida. Aleluia! E eu creio, irmãos, quanto mais união nos relacionamentos, aleluia, quanto mais amor, mais Deus vai derramar do seu amor, mais Deus vai derramar da sua unção, mais Ele vai autorizar a bênção neste lugar. Aleluia!
Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, do 17 ao 19, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, as que tudo fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. Ele nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Diga, ministério da reconciliação. Diga, eu tenho esse ministério. Você que não tinha ministério nenhum, saiba que hoje Deus está te dando esse ministério. Pastor, mas eu não tenho cargo, mas você tem esse ministério, o ministério da reconciliação. Versículo 19 diz, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Diga, Deus já me deu a palavra da reconciliação. Aleluia, nós não estamos aqui para botar fogo, botar lenha, não, nós temos a palavra da reconciliação. Se tiver alguém discutindo, se você chegar, você vai ser um apaziguador. Se você chegar, você vai ser um reconciliador. Se você chegar, você vai ser aquele que vai trazer a paz. Você pode adorar o nome do Senhor. Aleluia, coisa linda é o papel da igreja. Tá aquela confusão no quintal, aí você chega, que é isso, vamos orar, para com isso, ele não quis dizer isso não, ele, na verdade ele é bom, ele é uma bênção, é que está nervoso, aí você começa a apaziguar, daqui a pouco a paz vai reinar. Oh, aleluia! Nós somos transformados, irmãos. Aleluia! Nós fomos chamados para somar relacionamentos. Nós não somos chamados para dividir, mas nós somos chamados para somar, para multiplicar. Aleluia! Nós temos que exercer esse ministério. E a igreja é esse instrumento de reconciliação. Reconciliar irmãos, isso. Reconciliar nada mais é do que promover o fim da separação. Irmãos, quem não fica feliz? Levanta as mãos. Quem não fica, irmão? Uma família em briga, você chega, ora, conversa, daqui a pouco está todo mundo se beijando. Quem não fica feliz com isso? Irmão, estava com problema, você conversa, ora, gasta tempo. Por isso que Paulo fala, eu me gasto. Mas tem que se gastar mesmo, tem que investir. Aí daqui a pouco está todo mundo em harmonia. Irmão, isso não tem preço. Eu creio que Deus olha do céu e fala, aleluia, aleluia. Vai lá, anjo, e leva a bênção dela, leva a bênção dele. Eu ordeno a bênção sobre essa família. Aleluia. Paulo, quando orava pelos coríntios, irmãos, ele revelou seu verdadeiro interesse por eles. 2 Coríntios 13, 9. Paulo diz assim, ó, porque nos regozijamos de estar até fracos, irmãos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Diga assim, o que eu desejo é a tua perfeição. Aponta para o teu irmão e fala com ele, o que eu desejo é a tua perfeição. É que você melhore a cada dia. E eu estava procurando a etimologia desta palavra. Essa palavra perfeição, ela deriva do grego, quer dizer catartizo. E essa palavra também está relacionada lá em Mateus capítulo 4, 21. Lembra lá quando os filhos de Zebedeu, João, estavam consertando a rede? Essa palavra perfeição vem daí, consertar a rede, a mesma palavra. Ou seja, essa palavra, ela indica emendar redes, ou ser levado de volta ao estado completo. Sabe o que Deus falou no meu coração? Nós somos chamados para consertar relacionamentos. Eu vou explicar melhor. Nós somos chamados para consertar redes de relacionamentos. Redes que foram partidas, redes que foram cortadas, mas agora nós estamos ali para emendar, nós estamos ali para voltar ao estado original de perfeição, de conserto. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Não deixa a rede do teu irmão, aleluia, ficar partida, ficar, aleluia, arrebentada. Chega com ele, conserta, costura com ele, ajuda ele, porque essa rede vai voltar para o mar.
Você pode adorar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Diga, eu sou chamado para isso. Oh, eu sou chamado para isso. Deus deseja, irmão, que nós sejamos levados ao estado de perfeição que perdemos lá no Éden. Lá no Éden nós perdemos o estado de perfeição. Eu fico imaginando como era o relacionamento dos animais, de Adão, Eva com os animais, aquele estado de relacionamento de perfeição, irmão. Eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Naquela época não havia morte, então eles eram vegetarianos. Os animais não comiam, não eram carnívoros, comiam vegetais, não tinha morte. Porque no ambiente de perfeição não há morte. Não há morte de irmão, não há morte, meu Deus do céu. Ninguém mata ninguém. Ninguém machuca ninguém, ninguém ofende ninguém. E é isso que Deus deseja para a sua igreja. Levanta a tua mão, eu quero profetizar aqui nessa noite. Aleluia. Eu declaro a igreja no estado, irmãos, de conserto cada dia mais, para que nossos relacionamentos melhorem e que possamos ser instrumento para consertar as redes de relacionamentos. Oh, adore a Ele, glorifique a Ele. Aleluia. Mas nós sabemos que essa plenitude só vai ser alcançada, aleluia, na glória. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 6:2 que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Oh, que coisa linda, irmãos, é ajudar, é colaborar, é cooperar. Então, nessa perspectiva, Paulo também escreve aos Tessalônicos, a igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 3:10. Ele diz assim: orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos, diga supramos, o que falta à vossa fé. Oh, que coisa linda! É você perceber que o teu irmão está faltando algo espiritual, está faltando algo para ele se completar, está faltando algo para ele melhorar. Aí você chega, e cá, Tiago, deixa eu te dar uma ajuda. Olha, esse versículo diz isso, ou faz isso por aqui, aí da próxima vez ele vai ser melhor. Que coisa linda é quando você ajuda a ele melhorar na fé, com sinceridade e honestidade, melhorando os caminhos, aconselhando. Glória seja dada ao nome do Senhor. Na versão atualizada diz assim, mesmo texto, mesmo verbo, para reparar a deficiência da vossa fé. Ou seja, consertar rede. Levanta a tua mão direita e diga: eu fui chamado para consertar redes. Aleluia! Aleluia! A partir de hoje, eu vou ajudar a consertar redes de relacionamentos. Eu vou melhorar. Não seja você a causa. Pelo contrário, irmãos, você é instrumento. Então nós devemos instruir, investir, irmãos, nessa obra. E somente praticando o amor cristão. Nós só vamos conseguir praticando o amor, sendo impulsionado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago vai dizer, irmãos, lá em Tiago 4,17, diz assim: portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se nós sabemos, se nós temos como ajudar e não ajudamos, nós estamos pecando. Porque isso faz parte da nossa mordomia. Faz parte do nosso serviço cristão. Nós somos servos da igreja, irmão. Nós somos servos dos nossos irmãos. Por que Deus dá dons à igreja? Para servir a igreja. Tem gente que quer ter dom, mas não quer servir ninguém. Dom é para servir melhor. Nós fomos chamados para servir. Se a diaconisa Ana Paula, a irmã Paula sabe, com um produto que é melhor para limpar, para deixar a igreja melhor, ela vai investir nisso, porque foi chamada para servir. Aonde nós sabemos que pode melhorar, irmãos, nós fomos chamados para isso.
Deus, quando chama Abraão, lá em Gênesis 12:2, diz: eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome. Mas diz para ele: e ser tu uma bênção. Nós queremos bênção, mas Deus está dizendo hoje: ser tu uma bênção. Que coisa linda é quando o irmão diz assim: poxa, Flávio é uma bênção. E é mesmo, irmão. Flávio é uma bênção. Pastor Maico, meu Deus, é uma bênção. Coisa linda, irmão. Por quê? Tu não sabe como ele já me abençoou, como ele já me ajudou. Aleluia! Tu já foi bênção para alguém? Pergunta para o teu irmão aí: tu já foi bênção para alguém? Tu já foi bênção, já foi instrumento de bênção para alguém? Já foi instrumento de bênção para alguém? Já ajudou alguém? Já tirou alguém do cativeiro? Aleluia! Então Deus nos chamou para ser, diga, Deus me chamou para ser bênção para as famílias da terra. Oh glória! Isso deve ser o nosso investimento, irmãos, abençoar. Então nesse investimento, Paulo diz: eu me gasto, eu me gastarei. Paulo está dizendo: olha, eu invisto tempo, eu invisto oração, eu invisto intercessão, eu invisto na palavra, eu invisto em bons conselhos, eu invisto fazendo bolo, eu invisto orando, eu invisto. Aleluia! Lembra da parábola do bom samaritano? Passou o sacerdote, passou de largo. Passou o levita, passou de largo. Mas passou um samaritano, falou: eu vou investir. Levou ele para a estalagem, falou assim: gasta o que precisar. E se precisar de mais, pode gastar, porque eu vou investir tudo nesse homem. Mas eu não quero ver mais ele desse jeito. Oh glória! Oh glória! Aleluia! Tem gente que pensa, irmãos, que tem igreja aí que não investe em missão. Por quê? Porque pensa que não dá retorno, só gasta. Aleluia! Mas ele não sabe que está investindo lá, no céu. No céu, diga no céu. Então você que não sabe mais, você que não sabia o que fazer no reino de Deus, irmão, Deus está revelando hoje. Deus está revelando o que você deve fazer: investir nesse relacionamento, ser instrumento de reconciliação, se comprometer em amar o teu próximo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Isso requer esforço, isso requer, aleluia, se doar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse processo de investimento, nós precisamos ter muito discernimento. Diga, discernimento. Por quê? Nós precisamos enxergar o potencial das pessoas, irmão. Tem pessoas que não investem na outra, principalmente em relacionamento, porque não vê nada de bom na pessoa. Só investe aquela pessoa que está mais chegada, que mais parecida, que parece. Não, tem que investir naquele que não tem nada a ver. Porque se não fosse isso, Deus não investiria em você, Deus não investiria em mim. Deus investiu em mim quando eu era horrível. Não tinha nada para dar para o meu Deus. Hoje estou aqui pregando para Ele, hoje estou aqui trabalhando para Ele, mas um dia eu não tinha nada para oferecer a Ele, mas Ele foi o maior investidor da minha vida. O maior investidor da igreja foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude de ver qualidades aonde o mundo não vê nada, aonde o mundo não enxerga nada. Irmã Priscila, tu tem muito valor para Jesus. Nós temos valor para Jesus. Nós temos que ver o irmão como Jesus vê, e não ver o estado atual, ver o propósito que Deus pode fazer na vida dele. Se fosse, irmão, se nós tivéssemos esse objetivo, você vai evangelizar o mendigo, vai falar: paz do Senhor, meu irmão. Que isso? A paz, você não sabe, mas o teu pai é o meu pai, e eu vim aqui te apresentar o meu pai, que é o teu pai. E aonde eu estou, Deus pode te colocar também. Nosso estado atual não define quem nós somos, irmãos. Melhor das coisas é o fim de todas as coisas.
Então tem pessoas, irmãos, que precisam ser estimuladas, diga estimuladas, precisam ser despertadas, irmãos, porque elas mesmas não reconhecem o seu valor. Aleluia! Quando acreditamos, irmãos, que toda pessoa possui pelo menos um talento, a Bíblia vai falar sobre a parábola dos talentos, e a Bíblia fala que o Senhor deu 5 para um, deu 2 para outro, deu 1 para o outro, ou seja, não ficou ninguém, diga ninguém sem talento. Esses talentos, ele envolve tudo, são talentos naturais, são dons, são oportunidades, são serviço. Deus, aleluia, ele oferece tudo aquilo que nós precisamos. Então todos têm um talento pelo menos. Todos, diga todos têm. E a Bíblia diz que talento, né, eu estava vendo, é uma moeda grega, cujo valor equivale a 6.000 denários. Cada denário é um dia de trabalho. Um talento são 6.000 denários, ou seja, 6.000 dias de trabalho. Um talento, irmão, é muita coisa. Tem gente que acha que um talento não é nada, é muita coisa. Com um talento pode fazer maravilhas no reino de Deus. Aleluia! Eu só canto, então canta, meu querido, canta, que tu vai ver o que Deus vai fazer quando você louvar. Eu sou varro, então varre, que tu vai ver o que Deus vai fazer contigo. Você pode, quem está entendendo isso aqui? Aleluia! Qual é a conclusão da parábola, irmãos? Final é servo fiel e servo infiel. O servo fiel, quem recebeu 2, quem recebeu 5, quem recebeu, multiplica o talento. E aí vai ouvir do seu Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, oh aleluia. Sobre o muito eu te colocarei. Entra comigo no reino do Senhor. E para aquele que recebeu um talento e enterrou, ou não reconheceu, ou ninguém o ajudou, enfim, o Senhor vai falar, servo infiel, foste infiel, apartai-vos do reino do Senhor, para o fogo eterno. Aleluia! Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 25:30. Então, muitas vezes, irmãos, nem a própria pessoa é capaz de perceber seu potencial. Foi assim lá em Atos capítulo 13, a Bíblia diz que eles estavam orando, os apóstolos, e jejuando. É por isso que nós temos que orar e jejuar para ter discernimento. E o Espírito Santo falou, apartai-vos Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho com eles. Então, quando nós orarmos, o Senhor vai nos direcionar às pessoas certas. Eu estava preparando essa mensagem, a Rafaela, cadê a Rafaela? Deve lembrar da Fabiane, lá da Terra de Maravilha. A minha esposa chegou para mim, filho, eu vou falar com essa jovem, acho que a Claudinha lembra, para trabalhar com adolescente. Eu falei, quem? Trabalhar com o quê? Eu fiquei surpreso, porque ela era a das jovens mais tímidas da igreja. Lembra disso, pastor Mike? Pastor Mike também é da minha época. Ele é velhinho também igual a mim. Pastor Mike tinha 11 anos, irmãos. Agora imagina quanto eu estou ficando velho. Aí a missionária falou assim, vou te falar com ela. Eu falei, quem? Fazer o quê? Trabalhar com adolescente. Eu não falei nada, né? Falei, tá bom. Para minha surpresa, a jovem aceitou. Fez um trabalho lindo com os adolescentes. Você não via timidez. Tudo que ela era com esse trabalho, parece que era outra pessoa. Sabe o que é isso? Ver o potencial através do Espírito Santo. Nós precisamos buscar em Deus, irmãos. De repente, nossos olhos estão voltados somente para o Pedro, somente para a Tatiana, mas tem outras pessoas que têm potenciais e capacidade para fazer a obra.
Quem está entendendo isso aqui? Porque todos têm potenciais, todos têm talento, todos são filhos de Deus. Oh, aleluia! Mas para isso, Atos 13, 2, e servindo-os ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: apartai-me a Barnabé e Saulo. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, despediram. Tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que ter o Espírito Santo, irmão. Porque senão nós vamos fazer igual Samuel. É esse? Não, não é esse não. É esse? Não, é esse não. É esse. Só pela aparência. E aí Deus fala, não é esse. Aí Samuel, não tem outro mancebo? Tem um garotinho que está lá no meio do campo. Quando Samuel olha, Deus fala, é esse. Aleluia. Quem está entendendo isso aqui? Aleluia. É da onde você não espera que venha o teu socorro, é da onde você não espera que alguém vai te ajudar, é da onde você não espera que vai vir as melhores amizades para você. Aleluia! Aleluia! Um outro investimento para nós fecharmos, irmãos, que exige um pouco mais de nós, são aquelas pessoas que estão próximas, que apresentam desvio de caráter, desequilíbrio emocional, dificuldade de relacionamento. Esse requer um pouquinho mais de investimento. E a melhor forma de ajudar essas pessoas é investir no encorajamento, na exortação. Hebreus 3,13 diz, antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Deus está nos chamando a atenção aqui, irmãos, para a nossa responsabilidade uns com os outros. Exortai-vos uns aos outros. Quando tu perceber alguém caidinho, alguém que está se afastando, aleluia, entra com a exortação, entra com o encorajamento, entra com o estímulo, entra com a palavra. Aleluia! Porque no Novo Testamento esta palavra, ela faz referência, irmãos, ao sentido de encorajar, convencer, animar os outros através da palavra. Então nós podemos ser esse instrumento. Vai esperar chegar no pastor? Quando chega no pastor já está desviado. Até o pastor descobrir, pode ser que esteja desviado. Por isso tem os grupos pequenos, tem a união feminina, união de homens, união de jovens, união de adolescentes. Por quê? É o grupo onde está mais próximo, que cada um sente a falta mais rápido. E quando percebe, entra com exortação, entra com encorajamento. Quem está entendendo isso aqui? Entra com uma palavra de ânimo, para que a pessoa não venha endurecer pelo engano do pecado. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Quanto trabalho nós temos, irmãos. E tem irmãos pensando que não tem nada para fazer. 1 Tessalonicenses 5, do 11. Diz assim, versículo 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis, e rogando-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tendes paz entre vós, rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Aí versículo 16, regozijai-vos sempre. Aí nós temos que seguir isso aqui, para conseguir fazer o que nós já lemos. Temos que orar sem cessar, em tudo dai graças, não xingar o Espírito Santo, não desprezar a profecia, examinar tudo e reter o bem, e por aí vai, irmãos, para nós conseguirmos. Aleluia! Então a Bíblia está cheia de recomendações. Mateus 18, 25, 18, 15 vai dizer o quê? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, o repreende.
Entre ti e ele, não é para sair espalhando, não é para colocar no WhatsApp, não é para fazer, aleluia, comercial, não. A Bíblia diz, vai lá e repreende, ajuda ele a sair dessa situação. E se ele te ouvir, tu vai ganhar o teu irmão. Quem entende isso aqui, irmãos? Hoje nós vivemos uma maldição, nós temos visto hoje uma guerra de pastores na internet, irmãos. Um critica o outro rebate. Quando alguém sabe de alguma coisa, né, já coloca na internet, em vez de procurar saber se é verdade, não, mas quer exposição, quer curtida, quer aleluia, quer nome, e aleluia, hoje as pessoas vivem da desgraça dos outros, aleluia. Mas a Bíblia diz, não, vai lá no teu irmão, exorta ele, repreende ele, e se ele aceitar, você vai ganhar o seu irmão. Não precisa de ninguém saber. Quem consegue entender isso aqui? Por isso nós somos desafiados, irmãos, a realizar constante sacrifício de amor. Isso cansa do câncer, irmãos. Dá trabalho. Mas enquanto isso, os relacionamentos só aumentam, só se edificam, só melhoram. Sabe o que acontece? Deus só ordena a bênção. Deus só ordena a bênção. Vamos orar? Aí Deus ordena a bênção. Vamos, aleluia, orar por aquela pessoa? Aí Deus ordena a bênção. Então nós precisamos ampliar a nossa visão. Não vamos ver as pessoas como elas são, mas vamos ver como elas podem vir a ser em Cristo Jesus. Aleluia! Não olhe como elas são, olhem como elas poderão se tornar em Cristo. Porque um dia você foi também difícil. É assim que Deus nos viu. Efésios 4,13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vamos colocar sobre os pés. Jesus escolheu 12 discípulos, irmãos. Quantos discípulos? 12. Uma vez eu estava lendo um livro e o pastor estava dizendo, o pastor é especialista em RH, recursos humanos, e estava lá enumerando as qualidades que um líder deve ter. Nenhum discípulo passaria no teste de RH para ser líder, nenhum deles. Mas ainda assim o Senhor viu coisas neles. Ainda assim o Senhor investiu neles. E eles se tornaram os apóstolos de Jesus. Foi através deles que deu continuidade ao Evangelho de Cristo. Aleluia. Irmãos, Deus não viu, aleluia, muitos não viam nada em mim, mas Deus viu. Muitos não viam nada em Amós, mas Deus viu. Deus falou, a partir de agora tu vai ser profeta, Amós. Ao ponto do rei falar, volta, tu é boiadeiro, tu não é profeta. Ele diz assim, eu não era, mas agora eu sou. Aleluia. Deus gastou a sua vida 3 anos investindo neles, irmãos. Aleluia, todas as nossas mazelas, irmãos, são solucionadas em Cristo. Todas as nossas deficiências são supridas em Cristo. A Bíblia diz que Deus escolhe, irmãos, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as coisas que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Levante as mãos. Se você está aqui bonitinho, se você tem algo a fazer, glorifica o nome do Senhor, que Ele te viu coisas boas em você. Deus viu coisas boas em você. Deus quer nos usar, irmãos, para que o mal venha a ser interrompido na vida dos nossos irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Amar uma pessoa significa, irmãos, ver aquela pessoa como Deus pretendesse como ela fosse. Tenha uma visão de Deus. Tenha uma visão de Deus. Vamos ter visão de Deus nessa noite. Não vamos escolher a quem nós vamos semear. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Quem parar na tua frente, quem estiver no teu círculo, são essas pessoas que são teu próximo, que Deus colocou na tua vida para você ser bênção. Aleluia! Devemos agir pelo Espírito Santo, irmão. Nós não fomos chamados para impor nada a ninguém, para fazer exigência nenhuma, para julgar ninguém, para acusar ninguém, mas nós fomos chamados para reconciliar as pessoas a Cristo Jesus. Deixa Ele julgar, deixa Ele transformar, deixa Ele trabalhar na vida dessas pessoas. Você pode adorar o nome do Senhor, mas para isso nós precisamos criar um ambiente de segurança, de confiança, de sinceridade, de honestidade, de amizade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem consegue adorar esse Deus? Eu quero convidar o ministério de louvor para estar louvando o nome do Senhor. Adore o nome do Senhor. Dê a mão ao teu irmão.